Olá, doutor André, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Doutor André, só desmutar, tá mutadinha, viu? Tá mutado aqui. Tem que estar mutado o foninho de ouvido. Clica no foninho de ouvido. Isso. Ó, liberou. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. E esse quadro lindo atrás de você? Você que fez, doutor André? Não? Não, Muito- não. adoro imagem assim abstrata, né? Você consegue imaginar as coisas. Muito bacana. Eu faço também algumas coisas assim. É, eu não tenho esse dom. Gostaria muito, mas não consigo. Não, Deus não me deu esse dom. Mas também não vou falar que eu sou bom nisso, né? Mas a gente faz por hobby, né? Eu tenho- Que bom. Doutor André, mais que o professor ganhou um amigo, eu tô aqui para te ajudar com muito carinho e muito respeito, viu? Você tá bem de saúde, física e mental, né? Graças a Graças a Deus. Deus. Você? Também, graças a Deus. Trabalhar sempre é gratidão, né? Eu falo da saúde mental porque as pessoas estão ficando doentes, a gente percebe isso, né? Muito estresse, muita raiva. Mudou, as coisas mudaram, né? Então a gente precisa cuidar da saúde mental, para estar bem, né? É verdade. Conta comigo, viu? Eu tô aqui para te ajudar. A mente que cuida do corpo. É. É a É a mente mente que que. cuida do corpo. Verdade. Se a gente não cuidar da mente, o corpo adoece, né? E se o corpo adoece, dá pra. Talvez muitas vezes a gente consegue o ajuste mais rápido. Né? Agora a mente já é complicado. Muitas vezes essa cura não é tão rápida, né? Sim. Porque nós vemos pessoas com o corpo sadio, mas completamente sem, com distúrbios, transtornos, e aí acaba, né, é muito complicado. Mas, no entanto, nós vemos pessoas na cama que têm um equilíbrio emocional e que conseguem gerenciar a vida, mesmo estando acamado. É verdade. Tem aquele rapaz, eu não sei se a doutora acompanha, o Nick, que é aquele rapaz que não tem as pernas e nem as mãos. Ele dá palestra. Depois a doutora digita na internet, Nick. Ele escreveu muitos livros que foram traduzidos. Ele é um rapaz que ele nasceu sem as pernas e sem os braços. Mas ele nada, ele teve filho, ele casou. Então, é o que a doutora falou, é a cabeça, né? Às vezes a gente tem tudo, mas não tem nada porque a cabeça nossa está comprometida, né? Então, eu falo isso porque hoje eu vejo muitos alunos, pessoal muito em depressão, crise de ansiedade. Eu acho que é o Instagram, muitas redes sociais. As pessoas vivem uma coisa que não é a realidade. E tem gente que acredita, né? E então acho que começa a entrar em depressão, né? Complicado, né, doutor? Complicado. A gente precisa cuidar do espírito. Vamos lá. Eu tenho um probleminha com uma situação bem delicada com o meu pai, tá? Meu pai tem um imóvel, herança. E essa herança, até bem pouco tempo atrás, eu achei que estava tudo certo, tudo ok. Vamos lá, contando a história do início. Meu pai, meu avô compraram um imóvel quando casados. Tiveram 4 filhos. O primeiro que faleceu da relação foi meu avô. Todos os filhos ainda eram menores quando ele faleceu. Então, por conta do regime matrimonial, 50% da parte dele ficou para minha avó, 25% 50% foi dividido em 4 entre os filhos. Meu pai cresceu, minha avó veio a falecer, e aí meu pai comprou a parte de 2 das irmãs. Isso eu já deveria ter sido nascida, muito pequena. Ele comprou a parte das 2 irmãs. E a terceira irmã, ele dividiu o terreno, porque quando a minha avó faleceu, ela era muito jovem. Então, metade do terreno para ela, metade do terreno para o meu pai. Uma 50. matrícula só que acabou dividindo o terreno meio a meio. Sim, E fez um muro mesmo, fez um muro, fez a casa, dividiu mesmo, literalmente. sim, mesmo porque a entrada da minha tia é até por outra rua. Então, assim, a
matrícula do imóvel é da rua da casa do meu pai, mas a entrada na casa da minha tia é por outra rua. Então, assim, realmente não tem nenhum tipo de comunicação os imóveis. Meu pai acaba se separando em 2020, o divórcio saiu no final de 2022 e ele ficou com a casa. E aí falei, vamos regularizar a casa, o imóvel, porque ele já tem uma idade bem avançada, algumas doenças como câncer, e a situação, o que eu pensei nesse primeiro momento, vender o imóvel dele, comprar um imóvel perto da onde eu moro para poder olhar, porque ele está bem debilitado de saúde, ele tem, além do câncer, outras comorbidades, problema renal, enfim, está bem complicadinho o estado de saúde dele. Daí, quando eu for, eu pego o termo de sentença, levo para o cartório para tirar o nome da minha mãe do imóvel. Quando eu vou pagar o ITCB, o advogado que eu pedi ajuda para fazer esse trâmite me fala, olha, a porcentagem do seu pai não é 50% e sim 37,5%. Não, por quê? Não, por quê? Não, por quê? E aí, realmente se descobriu que aqueles 12,5% de cada filho, lá da morte do meu avô, não, por algum motivo do qual eu não sei, não foi lançado quando foi feito o inventário dele, da minha avó. Porque é estranho, porque no inventário da minha avó só aparece o nome do meu pai e dessa minha tia que mora no fundo. Não aparece o nome das outras duas tias. E aí ficou uma situação, eu não sei fazer, porque essas duas tias, uma faleceu há 5 anos e outra faleceu há 2 anos, inclusive de Covid. E aí eu gostaria de saber se existe a possibilidade de entrar com o uso capião, porque eu tenho a documentação que eu consigo comprovar que meu pai mora lá há mais de 50 anos, eu consigo comprovar pelo menos 15 anos. Olha. Com as contas de consumo, luz, imposto de renda, que mais que eu tenho? O imposto de renda e as contas de consumo que eu consegui desde 2006. E eu queria saber se tem a possibilidade de entrar com o uso capião. Minha tia, que mora no fundo, e meu pai, em relação a esses 12,5% de cada uma das minhas tias que já são falecidas. Porque eu não sei o que aconteceu. Estou levantando, fiz o desarquivamento do processo do inventário da minha avó, só que como é um processo muito antigo, está demorando para chegar, para ver se existe algum erro em relação a cartório, que deixaram essas partes para trás, né? Pode ter esse erro? Pode, porque eu acho estranho, não sei, porque quando fizeram o inventário da minha avó, só apareceu o nome do meu pai, a parte da minha avó ficou para o meu pai e para minha tia. As outras duas, que ainda eram vivas, não apareceu. Mas, no entanto, ainda existe os 12,5% do meu avô para essas minhas tias. Entendi. Você sabe que nesse caso, Andréia, muito carinho. Tem 2 opções. Você ganhou mais que um professor, você ganhou um amigo. Então eu falo a primeira opção, porque eu não estou aqui para vender nada para você. Eu quero te ajudar. Para mim o mais importante é isso. Eu amo muito o que eu faço e essa vida é uma passagem, a gente tem que fazer o bem. Hoje, se o seu pai, você pensam, eu não queria regularizar, não queria gastar dinheiro. Eu queria levantar recursos para poder comprar esse outro imóvel ou para outra coisa. Poderia vender do jeito que está.
Do jeito que está, como que seria essa venda? Para não ter dor de cabeça. Teria que vender a cessão através de cessão de direitos possessórios e afins. Porque quem está comprando sabe que está comprando imóvel irregular. Mas quem está comprando e quem está vendendo está sabendo disso. Mas quem está comprando vai usufruir desse contrato, que chama cessão de direitos possessórios e afins, não pode ser compra e venda, para fazer o quê? Para fazer um uso capião. Então, um exemplo, eu compro de você essa posse, a posse do seu pai. Nós fazemos um contrato certo, de boa fé, permitido, não é crime, não é estelionato, não tem nada errado. Enunciado 492, na Quinta Jornada de Direito Civil, que permite. Cessão de direitos possessórios e afins, conforme enunciado. Ou seja, eu faço uso capião no meu nome no dia seguinte, porque eu vou usar a tese da soma da posse, que é prevista no Código Civil. O que é essa soma da posse? Eu vou fazer uso capião no meu nome, mas usando a posse do teu pai. Então, um exemplo. Por que eu queria te explicar sobre essa cessão de direitos possessórios? Porque você não vai gastar dinheiro comigo ou com qualquer outra pessoa, um exemplo, né? De honorários, você não vai gastar, o seu pai não vai gastar, seria uma alternativa. Qual o lado bom? É esse, fugir de qualquer ação, fugir de qualquer problema e se livrar do problema, e não gastar. Qual o lado ruim? Nós temos uma desvalorização muito grande do imóvel. Quando eu vendo um imóvel irregular, perde 50%, 30%, né? Então, fora que não é todo mundo que compra, né? Porque quem conhece esse assunto, compra. Mas quem é desconfiado não vai comprar porque nem sabe que existe isso, né? Essa possibilidade. Então, o lado ruim é esse. E aí, se realmente o interesse é regularizar para vender regularizado, tem esse lado melhor, porque vai vender com mais facilidade, vai vender algo já regularizado, então vai atingir o valor de mercado. Então, eu orientaria, você falou 15 anos de posse, né? 15, né? Não, na verdade... Tem mais, né? Eu tenho como comprovar 15. Entendi. Tá? Mas ali eu queria fazer da forma extrajudicial. Entendi. Eu não sei se existe a possibilidade, se é cabível para esse caso em específico. Você sabe que vendem para nós, né? Eu falo isso porque eu fui o segundo ou terceiro advogado no Brasil a conseguir fazer o registro do cartório do uso capião extrajudicial. Acho que foi o segundo. Então saiu na revista, saiu na televisão. Eu fui o segundo a conseguir registrar o uso capião extrajudicial no Brasil. Então o que eu falo? Eu defendo o uso capião extrajudicial. Só que estão vendendo uma coisa que não existe, na internet inclusive. Inclusive para os advogados. Você fazer um curso que você vai ficar milionário, você vai fazer um curso que não precisa mais fazer uso capião judicial. Mentira! O pessoal está inventando uma coisa que não existe. De cada 100 casos de uso capião, com muita propriedade no assunto, com base no meu livro, 97, 98 ou mais, dependendo da cidade, do município, tem que ser judicial. E por que judicial? Primeiro, porque o judicial a gente consegue usar ele, uso capião, como matéria de defesa. Então, se existe uma iminência de litígio, um parente, um amigo, um conhecido, alguém que quer discutir posse, quer discutir direito de herança, eu consigo, através desse uso capião, me proteger, criar um escudo, um guarda-chuva protetor, né, de chuva. Eu consigo me proteger porque eu uso a súmula 237 do Supremo. Segundo ponto, muitas vezes eu uso o uso capião não só para me defender, mas eu uso para unificar uma área, transformar 3 matrículas numa só. Transformar uma matrícula em 3, né? Que é o caso. O uso capião vai transformar uma matrícula que existe, seja transição matrícula, uma área maior, em 2 imóveis. Né? No caso, vai dividir essa matrícula em 2. Se o outro vai regularizar ou não, mas que vai dividir, vai. Então, esse uso capião é mais específico. É um uso capião que tem que ser judicial. Vai ter que ter uma perícia topográfica. Outro ponto, muitas vezes eu não tenho todos os documentos para provar, então no uso capião judicial eu consigo pedir instrução probatória, através de uma audiência de instrução de julgamento, provas testemunhais, provas orais, né, no sentido do depoimento pessoal das partes, eu consigo pedir uma inspeção judicial num juiz ou alguém que ele entenda que possa substituí-lo, né, como oficial de justiça. Então é muito importante conversar, porque você me contando aqui eu já percebo que é um caso judicial, não é extrajudicial. Porque a hora que for fazer no cartório, o que vai acontecer? Você vai tirar um monte de certidão. O cartório vai ficar enrolando. Muitas vezes o tabelião vai ficar enrolando porque ele quer entender essa área maior, quer entender a planta. Então, você vai gastar muito mais, as certidões vão vencer, vai precisar de uma planta atualizada. Quando vê, você gastou 10 mil reais, não regularizou nada, e aí vem a nota devolutiva, ou do tabelião, negando fazer a escritura pública, ou do próprio cartório, negando o registro, falando, olha, isso é caso judicial, você precisa de uma ordem judicial para conseguir abrir uma matrícula nova. Então, para evitar isso, perder aí 6 meses,
até 6 meses ou mais, e para evitar uma perda que pode chegar até 10 mil reais à toa, é melhor fazer judicial nesse caso. Porque você consegue no judicial explicar muito bem, instruir muito bem, para evitar qualquer nulidade, para evitar que o cartório negue o registro. E eu falo isso porque usam, infelizmente, a advocacia extrajudicial, é a moda, chama agora, né? O pessoal pega a documentação, advogado, e joga na mão do cartório. E quer receber honorário sem fazer nada, achando que isso é uma advocacia extrajudicial. Se fosse assim, ninguém advogava mais no fórum, né? Porque isso não é advocacia social, isso é enrolar, enganar o cliente. Então, é o que está acontecendo muito. Então, nesse caso, eu oriento com muito carinho fazer judicial. Por quê? Nós temos a questão de desmembrar o imóvel, né? Nós precisamos transformar uma matrícula, uma área maior em duas. Então, para evitar qualquer confusão, amanhã ou depois, de registro, a negativa do registro, já vamos fazer no judicial. Porque o cartório, quando é judicial, é ordem judicial. O cartório pensa assim, opa, eu não vou me comprometer aqui, é uma ordem do juiz. Se der algo errado, quem é responsável é o juiz, juíza, né? O Poder Judiciário. Há 10 anos, eu entrei com um processo quando tinha anistia, entrei com um processo de regularização diária dos 2 imóveis e também a solicitação de desdobro. O imóvel está em São Paulo. E com essa situação de saúde muito delicada do meu pai, eu consegui falar com o pessoal, com o supervisor da SMU, que é o departamento que verifica esses processos. Com os laudos do meu pai, o supervisor já encaminhou para uma engenheira. Então, eu creio que aí nos próximos 2 meses o imóvel vai ter o desdobro. Que legal. Isso é bom, isso é bom. Mas eu optaria por segurança, para você gastar menos. O seu pai vai fazer. A ideia é fazer uso cartorial do teu pai, não é? Porque agora eu não sei, porque vai depender do que acontecer. Se tiver o desdobro, aí vai ter que ser 2 ações, penso eu. Tá. Por que eu faria esse uso campeão judicial? Porque, dependendo da idade do teu pai, dá para pedir até prioridade processual na ação, entendeu? Meu pai tem 82 anos, meu pai, além de tudo, tem doença, então a minha tia também. Então, assim, eu ia pedir o uso capião para ficar 50%, dependendo. E quando viesse o processo administrativo deferido da prefeitura, aí caminharia por si só o processo, porque daí já teria o desdobro. Entendi. Nós temos aí, nesse caso, eu orientaria você fazer o que? Judicial. A regularização registral é aquela feita no cartório. E tem a regularização administrativa feita na prefeitura, no município. Você ganhando a ação de uso campeão, seu pai ganhando, você consegue regularizar a regularização administrativa com mais facilidade, né? Não tem por que não conseguir. Então eu faria judicial, por quê? Porque o uso campeão judicial já foi demorado, hoje não é. Tem decisões fora de Osasco, Guarulhos, menos de 1 ano, Itajubi, menos de 1 ano. Então, várias cidades em São Paulo, outros estados também, outras cidades de outros estados, decisões de uso campeão menos de 1 ano, 1 ano e meio. Então, já foi uma ação demorada. Quem fala que o uso campeão é demorado, é que não faz, está falando uma coisa que não sabe. É claro que tem ação do uso campeão que pode demorar, mas aí é uma ação que qualquer ação naquele cartório vai demorar, porque o cartório é ruim. Ações demoradas é inventário sem fim, divórcio litigioso, né? Quando envolve menor, partilha de bens. Não divórcio em si, porque dá para pedir tutela antecipada. Mas o uso campeão deixou de ser uma ação demorada há muitos anos. Eu estou falando de 15 anos, 12 anos, né? Então, com o uso capião, ainda porque a matrícula ainda é única. Apesar do IPTU já ter desdobro financeiro, porque agora para a prefeitura já tem o desdobro financeiro desses imóveis. Então, já constam dois números de IPTU, 2 números de contribuinte diferentes. Mas mesmo assim a matrícula ainda é uma. Então, você me aconselha a entrar com o uso capião judicial. Com muito carinho, judicial. Dá até para pedir uma averbação premonitória. O que é isso? Uma tutela antecipada, como se fosse uma liminar, para que seja averbada na matrícula o uso campeão em andamento. Isso gera publicidade, isso protege o seu pai, protege você, mas eu iria no judicial. Porque essa questão de área maior vai dar dor de cabeça no registro. Eu falo isso porque nós tivemos aqui, acho que há uns 40 dias atrás, tentei fazer um registro de um uso campeão extrajudicial,
Perfeito. Eu só tentei fazer essa judicial porque tinha toda a documentação, tudo organizado, tudo bonitinho. Quem doou, né, assinou um documento falando da doação. Então, era um caso que eu quis tentar, de novo. Não deu certo. Perdeu dinheiro, e aí hoje distribuímos a ação judicial. Né? Depois de alguns dias tivemos que distribuir a ação judicial. Então, não corre esse risco. Não vai perder tempo no extrajudicial, porque esse uso campeão não vai conseguir registro. Vai ter dor de cabeça, hein? Vai no judicial, vai no judicial, trabalha com a súmula 237, enunciado 492. Outro ponto também, trabalha com o artigo 1238 do Código Civil, pela posse maravilhosa que ele tem, né? Vai nesse artigo. Milhões de presentes. Porque era isso com a minha dúvida, porque assim, algumas pessoas falam, faz o extrajudicial, porque o extrajudicial é mais rápido. Mas nem sempre é mais rápido, porque eu estou demorando bastante nos cartórios. Na verdade, eu escrevi até um livro, que é o uso campeão extrajudicial e advocacia extrajudicial. E eu falo nesse livro, eu não sei se a doutora leu, mas se não leu, bacana, bem interessante. Eu faço uma comparação, né? Hoje está na moda a advocacia extrajudicial, então as pessoas tentam tudo no cartório, mas não é assim. O inventário deu muito certo, né? O inventário extrajudicial, quando tem os requisitos, o divórcio, mas o uso campeão é diferente, é forma originária. Eu vou ser muito sincero, o uso campeão já ajuda, né? A gente ter essa possibilidade de fazer extrajudicial, mas de cada 100 casos, vai ser sempre assim, 98, 97 judicial. E olha lá, hein? Por quê? Porque é outro tipo de situação, né? Então, o extrajudicial, a ideia foi boa, mas nunca vai ser um uso campeão muito utilizado, não vai passar disso, porque nós temos outros problemas culturais, falta de documentos, falta de provas, área maior, sobreposição de matrícula. Nós temos muitos problemas documentais, o cliente não tem prova, mas nós temos muitos problemas também cartorários, né? Sem falar a questão também aí dos entendimentos do cartório, que não são atualizados, são conservadores e acabam negando o registro do nada também, né? Entendi. Faz judicial, doutora, faz judicial, vai ganhar ação com facilidade, 15 anos de posse, pede prioridade processual, vai conseguir, junta todos os documentos necessários para fazer seu uso campeão, planta penal descritivo, pode ser planta antiga. Quando eu faço uso campeão extrajudicial, tem que ser planta nova. Já gasto até mais, né? A planta de 3 anos atrás desse imóvel, porque foi necessário para protocolar o desdobro na prefeitura. Então, um dos documentos para juntar no processo lá administrativo precisa da planta. Então, quer dizer, o imóvel tem uma planta de 3 anos. Tanto o imóvel do meu pai como da minha tia, de 3 anos. Você vê, se for fazer no cartório, não é caso de cartório. Então, assim, a doutora o primeiro problema que vai ter é a planta. Dependendo, né, do tabelião, ele já vai falar, olha, eu só vou lavar a escritura pública se tiver uma planta atualizada, porque eu preciso dessa planta atualizada com a assinatura dos confrontantes. Em relação ao uso campeão judicial, não. Nós podemos pegar uma planta antiga, bem antiga. Por quê? Porque na uso campeão judicial sempre vai ter uma perícia. Sempre o juiz, a juíza vai nomear um perito para fazer, né, o levantamento topográfico. Então é diferente, né? É diferente. Doutora, vai com muita propriedade, eu estou falando para a doutora. Vai no uso campeão judicial, porque caso uso campeão judicial, a doutora vai perder tempo, dinheiro, vai passar nervoso, né? Vender uma coisa para nós que não existe. O uso campeão extrajudicial, eu sou muito a favor. Eu fui o segundo advogado, ou terceiro no Brasil, a conseguir o registro. Sou muito a favor do uso campeão extrajudicial, mas nunca vai pegar do jeito que a gente achava que ia pegar. Mesmo após o provimento 65, porque é uma questão muito de insegurança para o cartório, né? E a gente precisa ter tudo muito completo, e não é a cara do brasileiro isso, né? Entendi. E coloco como requerentes o meu pai e a minha tia, porque a matrícula do imóvel é uma, mas são 2 proprietários. Você pode fazer um uso campeão só e colocar os 2 como requerentes, e a doutora pode fazer até melhor. Pode distribuir 2 ações de uso campeão, fazendo uma planta separada, ou seja, sua tia vai ter uma matrícula no nome dela, seu pai vai ter uma matrícula no nome dele. Congelou a imagem, por favor. Repete para mim, por favor, porque congelou. A doutora pode fazer um uso campeão só, né? A legitimidade ativa o pai e a tia, e pode também pensar em 2 ações de uso campeão. Faz uma do pai, a planta separando essa área, e uma da tia. Por quê? Qual que é a vantagem disso? Que cada um vai ter o imóvel já no seu nome, entendeu? De certa forma, a doutora já vai regularizar a posse e vai desmembrar a área ao mesmo tempo.
vai ter economia financeira lá no futuro. Entendi. Então seria melhor dois processos. Eu oriento fazer 2. Por quê? Porque são 2 ações, mas lá na frente não vai ter que fazer desdobro, retificação. Já resolveu o problema. Se amanhã um quer vender uma casa, depois quer vender a outra, quer vender as duas, já está separado, entendeu? Entendi. Então faz uso capião de cada requerente, vai verificar a área e tudo mais, e pronto, e ponto. Acabou. E aí já o desdobro na prefeitura, nesse meio tempo já deve ter saído, e aí ratifica aí o pedido. Porque olha só, desdobro também. olha que interessante, como é importante essa conversa nossa. Nós vamos fugir do cartório, porque o tabelião, talvez ele até lavre a escritura pública, ele quer ganhar dinheiro, né? O cartório precisa vender a escritura pública. Então nós já vamos fugir de uma possibilidade gigantesca da negativa de registro, desse uso capião extrajudicial. Depois, fazendo judicial, a gente consegue usar planta velha, pedir prioridade processual e consegue fazer 2 ações separadas, porque a gente já consegue regularizar a posse, transformar em propriedade e consegue também, além disso, também de forma muito inteligente já desmembrar, entendeu? Sim, entendi. E aqui em São Paulo, pela sua experiência, um processo desse, mais ou menos quanto tempo? Essa ação, esse imóvel está localizado em qual bairro? Penha. A doutora sabe que o uso capião tem algo muito interessante em São Paulo, né? Por mais que o imóvel esteja localizado na Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, o uso capião vai para a vara especializada, ou a primeira ou a segunda do Foro Central. Então, mesmo na Penha, Tatuapé, Santana, vai tudo lá para o Foro Central, João Mendes. Então, quem vai julgar isso? Ou a primeira vara de público ou a segunda. Esse uso capião vai durar, tudo indo bem, né? Juntando os documentos direitinho, dura 1 ano e meio, 2 anos, já tem decisão. Entendi. Então é um tempo mais ou menos de 2 anos. Ou seja, já pensou? Perde aí 6 meses, 1 ano no cartório, o tabelião fica te enrolando, o registrador fica te enrolando, ou senão fica saindo nota devolutiva, a doutora corre atrás de documentos, já com um monte de coisa na cabeça, um monte de obrigação. Quando vê, passou 1 ano e meio. 1 ano e meio perdido, sendo que em 2 anos, 1 ano e meio, você já tinha resolvido no judicial com muita tranquilidade, entendeu? Entendi sim. Porque daí já está correndo o prazo, já está chegando, finalizando o processo. Então, quer dizer, eu tenho muito mais vantagem em fazer muito mais. o judicial, o processo. É terrível, né? Hoje eu dei um parecer sobre o uso capião de imóvel público. O que venderam para nós? Não cabe o uso capião de imóvel público. Não cabe, está lá na Constituição Federal. Só que não é bem assim, né? É um boato jurídico que pegou e, como diz o Santo Agostinho, né? Pegou e ficou. E não é verdade, porque nós temos várias exceções. Imóvel público desafetado, cabe o uso capião. Imóvel público abandonado, cabe o uso capião, porque não tem destinação social. Coab, CDHU. Então nós temos muitas jurisprudências fortes no sentido que cabe o uso capião, sim, de imóvel público em diversas situações. E a mesma coisa o extrajudicial. Venderam para nós que é mais fácil, é mais rápido, gasta menos. Não é verdade. Depende da situação, é mais demorado, porque não vai resolver, você vai ter que fazer com o judicial. Então, você vai perder muito tempo. E muitas vezes você vai ter que juntar planta nova, vai gastar dinheiro. No uso capião judicial, não. A planta que vai ser feita pelo perito é só no finalzinho da ação. 1 ano depois, 1 ano e meio, já no final. Já para sair a decisão. Então, você gasta nessa ação menos e consegue ainda fazer com que você pague distribuído, parcelado, né? Então, é diferente, né? Esse imóvel, ele tem uma restrição. Um gravame na matrícula? Na matrícula. Na matrícula? O divórcio do meu pai foi extremamente conturbado, foi litigioso e muito mal amparado. Mas vamos lá. E por conta, hoje meu pai não tem mais posse financeira. E a minha irmã cobrou os honorários advocatícios, porque como teve que fazer o inventário de tudo para poder fazer a divisão, então, e aí, como ele não tem mais bem, porque, como eu te disse, ele está com câncer, e o medicamento que ele toma custa mensalmente R$16 mil, e ele não é fornecido pelo SUS, pela rede pública.
Na verdade, uso capião é forma originária. Então, por mais que tenha gravames na matrícula, de qualquer gênero, na verdade, né? Salvo exceção em alguns casos do usufruto. A doutora consegue ter sucesso na demanda mesmo assim, viu? Se a doutora precisar, monta a peça. Se quiser marcar comigo, eu faço a correção dessa peça. A plataforma é muito boa, eu consigo mostrar o que estou vendo, a doutora também, e a gente discute ponto a ponto. Se a doutora quiser sentir a necessidade, eu estou aqui para ajudar, para somar, com muito respeito e muita humildade, tá? Tá bom. Então tá joia. Convido a doutora a ler meus livros, Direito Imobiliário de AZ, se tornou o livro mais vendido no Brasil, de Direito Imobiliário. Tem o livro vermelhinho de Uso Capião, é fantástico. Tem o outro livro que é o azulzinho, Uso Capião Extrajudicial, Advocacia Extrajudicial, que eu explico, né, o que está acontecendo com o uso capião extrajudicial, essa situação que estão vendendo para nós, algo que não existe. E também convido a fazer a pós. A minha pós é no Portal ESO. Depois a doutora entra lá, tem um monte de curso gratuito com certificado. Agora que eu percebi, desculpa, eu não sou advogada, eu sou farmacêutica. Olha, porque todo mundo me chama de doutora, desculpa, agora que eu percebi. Desculpa, eu sou farmacêutica, então todo mundo me chama de doutora também. Eu atuo na área administrativa, eu fiz direito até o segundo ano, mas eu não consegui concluir. É porque eu atuo na área administrativa, então assim, eu tenho uma certa intimidade com o processo, mas não com o processo. Então assim, desculpa eu já não ter te alertado. Imagina. Eu só percebi agora. Não muda nada, viu? Não muda nada. Na verdade, é o mesmo carinho e respeito, e até porque você já fez direito, né? Fez aí um período até considerável. Mas quando a gente termina a graduação, a gente só tem conceitos, né? Eu consigo entender algumas coisas. Então, quando a gente escolhe em qualquer profissão o que vamos fazer realmente, é aqui a gente acaba se especializando. Então, assim, eu no segundo ano estou bem longe de alguma coisa. O uso capião é um tema tão gostoso e muito mal explicado no Brasil, né? Você vê, nós temos 36 espécies de uso capião. E na faculdade ensina 5, curso para OB 5, 6. E hoje em dia tem muito curso, muita gente, as pessoas ganham dinheiro vendendo curso em todas as profissões, né? E vendendo algo que não faz, que não sabe. Eu falo que tem muito advogada que vende curso de legalização de imóveis, você vai pesquisar no TJ, a pessoa nem ação do uso capião tem. Não tem, nunca fez. É assustador. É assustador. Desse imóvel para mim. Ele quer fazer a doação. E é da parte que é disponível para ele, né? Eu não consigo hoje, com esse gravame na matrícula, regularizar essa situação de doação, certo? Certo. Eu não consigo. Não consegue. Hoje, o único meio que você consegue regularizar esse imóvel é o uso capião. Os dois imóveis, né? Porque você vai transformar em dois imóveis. Você vai regularizar a situação fática dos imóveis, né? Porque, na verdade, já são dois imóveis. É uma matrícula só, uma área maior, mas são dois imóveis. Então, o caminho menos oneroso e o caminho mais rápido é o uso capião. E, nesse caso, o extrajudicial não dá para fazer, tem que ser o judicial. Não, é porque eu quero regularizar o imóvel e meu pai pretende a parte dele doar da parte disponível para mim. Então, por isso, perguntando. Não, mas seu pai regularizando o imóvel, dá para fazer o quê? Dá para fazer a doação para você. Você é filha única? Não, então, eu sou mais duas irmãs. Entendi. Mas essas duas irmãs, como eu te disse, a minha irmã que bloqueou o imóvel do meu pai, o único bem que sobrou para ele. Entendi. O que pode ser feito aí? Pode fazer os capião no seu nome, no caso do imóvel do teu pai, né? Basta ele fazer para você uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Na prática, como se fosse uma doação, só que a doação é cheia de formalidade, né? A doação eu preciso respeitar a escritura pública, todos os requisitos, regras, herdeiros necessários, né? Não posso antecipar a legítima, mas você poderia fazer isso. Ele faz uma cessão de direitos para você, não onerosa, ou seja, não tem pagamento de nada, e você faz os capião no seu nome usando a tese da soma da posse, entendeu? Entendi. Aí o imóvel fica no meu nome? Fica no seu nome. Fica no seu nome porque... na verdade, você vai fazer os capião no seu nome,
vai provar a sua posse, mas você vai trabalhar com a posse do seu pai, né? Essa posse maravilhosa que ele tem. E que documento possibilita isso? A cessão de posse, não onerosa, entendeu? Entendi. Então, essa é uma saída jurídica que tem para poder resolver a situação. Pensa nela, é uma alternativa. Pode ser feito uso capião no nome do teu pai e no nome da tua tia, são dois. Mas no caso do imóvel do teu pai... Você dá do meu pai no meu nome? No seu nome. A tua tia faz o nome dela, mas o teu pai faz o teu nome. E para que você ganhe a ação com facilidade, ele pode fazer uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa para você. Ele está falando assim, ó, estou doando um imóvel irregular que eu tenho a posse há 15 anos para minha filha. Só que não vai usar a palavra doando, né? Na verdade, vai estar cedendo, porque doando entra na doação, envolve legítima, né? Mesmo da parte disponível, ele tendo herdeiros, ele pode fazer isso, tendo 3 filhas, ele pode fazer para uma só? A cessão de direitos possessórios e afins pode, porque ela pode ser onerosa e não. A doação não, porque a doação tem que respeitar os herdeiros, a antecipação da legítima e os herdeiros necessários. Seu pai poderia, né, um exemplo, ele faz os capião e ganha. Então ele vai se tornar dono. Aí ele pode doar, mas para você ele pode doar 50%. Os outros 50% ele tem que respeitar os herdeiros necessários, entendeu? Então, doar para você só 50%. Olha como muda, porque existe todo um regramento na doação. Por isso não pode chamar nunca de doação, é cessão, direitos possessórios e afins não onerosa. Tem que falar que cedeu, né? Porque o posse a gente cede, a gente não doa e nem vende. Na verdade vende, então, né? Vende quando é onerosa. É uma propriedade, ele cede a posse, eu entro com o uso capião no meu nome e quando sai o imóvel passa a ser meu. Isso mesmo, perfeito. Mesmo com esse gravame na matrícula? Mesmo com esse gravame na matrícula. Entendi. Então eu acho que é a saída mais inteligente e menos onerosa. Né? E que assim, e depois essa dívida, como que vai ser se ele vem a falecer? A óbito? Então, se você... essa dívida? O uso capião é uma forma originária de propriedade. Então, mesmo que tenha uma dívida, você não vai arcar com essa dívida, né? Quem arca com a dívida é o espólio. Então, seu pai regulariza o imóvel, ele vem a falecer, então vai ser paga todas as dívidas para depois os bens serem divididos. Mas no caso, como não estamos pensando em inventário, estamos pensando em ação de uso capião, aí não corre esse risco, entendeu? Tá. Mesmo se ele vier a falecer, eu estou falando isso porque o estado de saúde do meu pai é bem delicado. E é uma doença. E como profissional, você conhece, eu entendo, né? Que sem ser Deus, porque imagina, mas o que nós temos de material na literatura médica, ele já está desde 2013 com câncer. E o câncer dele passou para o estágio 2. E depois desse estágio não tem mais nada, depois é só paliativo. E em decorrência, desde 2013 até os dias atuais, ele não tem, segundo a literatura médica, eu não sou Deus, segundo a literatura médica, ele não tem mais do que 2 anos. É fogo, né? Eu, com muito carinho, viu? Eu vejo que você é uma pessoa do bem, quero o teu bem, não estou aqui para vender nada, estou aqui para te ajudar. Eu faria o uso capião no seu nome. Por quê? Porque já que, infelizmente, tem essa situação, é melhor fazer o uso capião no seu nome. Seu pai vai gastar menos, né? Você vai gastar menos porque lá na frente não vai ter que fazer o inventário. E se é o desejo dele, seria a melhor opção, viu? Com muito carinho. Sim. Doutor, em relação aos seus honorários, hoje, para eu apresentar, porque assim, eu não faço nada sem meu pai tenha conhecimento, né? Hoje, os seus honorários para resolver essa situação. Por mais que eu seja conhecido no ramo, acho que com muita humildade posso falar que sou uma referência, né, no ramo, porque os meus livros são os mais vendidos, as revistas falam isso, não é nem eu que falo isso, é os alunos, né? Mas eu não levo isso em consideração no sentido maldoso de querer cobrar um valor de honorários maiores que os outros, não. Pelo contrário, eu cobro sempre o valor mínimo. Eu falo que eu cobro muito bem das construtoras que eu advogo, incorporadoras, dos cartórios, mas não que eu vou deixar de cobrar porque eu tenho um escritório, tenho equipe, tenho gasto, mas eu cobro um valor justo. Eu acho que tem que ser, a função social dessa ação é muito grande. Então eu cobro um valor mínimo e esse valor pode ser parcelado, bem parcelado. Então eu te ajudaria nesse sentido sim, tá? Hoje um uso capião desse, eu calculo que você gasta